Olha, a Kelly Borges está ao vivo agora, onde acontece um evento para falar sobre o AVC, um assunto muito importante. Kelly, um dos temas que está sendo discutido durante o dia é o custo, do tratamento desses casos aqui em Joinville, já que a nossa cidade, ela é referência na área no país, não é? Exatamente. Eu estava conversando aqui com os profissionais que estão participando desse terceiro fórum do AVC e eles estavam me dizendo que a região atende aí, em média, 1 milhão de habitantes. Me fugiu o número aqui. Eu estou com a Juliana, que é enfermeira, ela vai falar um pouquinho sobre esse custo do tratamento, mas antes eu queria fazer um alerta, porque o doutor Henrique estava conversando comigo e ele me contou que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados. Poderiam, porque as pessoas normalmente não procuram fazer o preventivo, né? Elas não buscam ali um atendimento médico para poder se prevenir, na verdade mesmo, de chegar ao risco de ter um AVC. Boa tarde. Exatamente, Kelly. E essa prevenção ela não fica só na parte médica, mas é o controle de diversos fatores de risco, como atividade física, uma alimentação saudável, controlar o peso, né, fazer um controle da hipertensão. Então, com todos essas medidas e controles do que a gente chama de fatores de risco juntas, nós poderíamos prevenir até 90% dos casos de AVC. Queria que o senhor comentasse comigo o seguinte também. Tem pessoas que acredito que passam por um AVC, mas elas nem sabem, porque é brando. Isso, de repente, igual, por exemplo, se ela tiver um outro, as complicações podem ser maiores. Vamos falar um pouquinho desses sintomas? É muito importante que as pessoas estejam atentas para quais são os sinais de um AVC. Então, no caso de fraqueza de um lado do corpo, em um braço, uma perna, ou perda de sensibilidade ao toque de um lado do corpo, ou entortar a boca, perder a fala, a pessoa deve procurar imediatamente o hospital. No SUS, em Joinville, o hospital de referência é o Hospital São José, para tratar AVCs. Quando o paciente chega rapidamente ao hospital, muitas vezes ele precisa fazer um tratamento de urgência, que pode mudar as sequelas que ele vai ficar com aquele AVC. Muito obrigada, Henrique. Eu vou bater um papo então agora com a Juliana aqui, que é enfermeira. Ela participou de uma palestra hoje aqui no fórum para falar especificamente do custo desse tratamento. Porque isso, obviamente, vocês fizeram ali um estudo e a discussão é justamente quanto custa realmente um paciente para o município, para o SUS aí, para ele poder ser atendido desde o momento que ele faz ali a prevenção até a reabilitação. Isso mesmo, Kelly. Boa tarde. Então, o estudo de custo a gente iniciou lá em 2017 com a minha dissertação de mestrado, justamente porque a gente queria identificar o quanto que o hospital gasta, qual é a despesa real do custo do AVC dentro do hospital público, porque temos dados de quanto é repassado do governo federal para o hospital via pagamento, mas não se sabe o valor de quanto o hospital gasta com o tratamento do AVC. Após a conclusão do nosso trabalho, a gente conseguiu mostrar em dados que a unidade de AVC é custo-efetiva, a gente conseguiu fazer a mensuração da diária de uma unidade hospitalar, e comprovamos a custo-efetividade também, a custo-efetividade da trombectomia, que ainda não está inserida na tabela do SUS, mas que agora, com os dados do nosso estudo e o segmento que a gente continua fazendo aí por mais 2, 3 anos, vamos conseguir, talvez, buscar essa inserção da trombectomia junto à tabela do SUS, baseado nos dados de custo aqui do Hospital São José de Joinville. A gente pode falar em números? Quanto que custa, então, um paciente? Um paciente leve, que é o caso do AIT, que é um pré-AVC, pode variar entre 6 mil e 8 mil reais. Pacientes mais graves, com INEID mais grave, INEID é uma escala aplicada de gravidade, para avaliar a gravidade do paciente, o custo pode variar entre 20 mil a 30 mil reais. Por quê? Porque o custo de um paciente mais grave depende de mais tecnologia, de medicações de alto custo, tratamentos com valor elevado. Custo elevado, Obrigada, Juliana. Então é isso. Nesse fórum aqui, esse assunto muito discutido hoje até às 5 horas da tarde, que além de fazer, que as pessoas se conscientizem do quanto é importante ela cuidar da saúde delas, tem essa questão também que é onerosa para ambas as partes, E também para o governo federal, no caso. Então, fica o alerta aí para as pessoas realmente se cuidarem, se prevenirem, buscarem um médico antes de sentirem a dor efetivamente.